Bora? Então, Olha pra lá e fala. sejam bem-vindos ao programa Pode Fala. Esqueceu o quê? Sejam bem-vindos ao programa Pode Fala e E o que é o programa Pode Falar? pra falar de tudo. Não, tudo é muita coisa. Tudo que quiser Tudo falar. relativo a Saúde mental. saúde mental. E entretenimento. Deu branco. Tá vendo? Aí depois sou só eu. O programa Pode Falar é um programa, um espaço aberto para a gente poder falar de saúde mental de uma forma mais descontraída, né, trazendo convidados especiais, convidados especializados em vários tipos de assuntos. E esse é o programa Pode Falar. Solta a vinheta. Sejam bem-vindos ao programa Pode Fala. Hoje, nosso entrevistado. Vou te falar. Quer saber? Quero saber. Vou te falar agora. Ele é psicólogo clínico, especialista em transtornos e dependência química, possui consultório próprio em São Paulo, Dramaturgo. dramaturgo nas horas vagas. Nas horas vagas. Sabe o só. que é isso? Não sei, ele vai explicar. Ele vai explicar, né? Mas nas horas vagas ele é autor teatral, premiado, tem vasta experiência em pessoas em tratamentos mais agudos e complexos. Roteirista. É quando- E eu sei quem que é. É quando o bicho tá pegando. Você Eu não sei. interrompa quando eu estiver falando. Mas eu sei quem que é. Qual é o nome dele? Jarbas Capuzzo Filho. Aê! Legal, Jarbas! Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo no nosso programa. Pode Fala, um espaço de fala onde a gente vai falar bastante de saúde mental. Seja bem-vindo. Obrigado, Seja bem-vindo, querido. Jarbas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Jarbas, uma das frases, né, eu pesquisando um pouquinho sobre você, uma das frases que me chamou a atenção é uma frase que eu acredito que você remeta ao tratamento da dependência química e outros tipos até de transtornos. Né, você traz que o tratamento da dependência química é como enxugar gelo. Né, eu gostaria de entender em que contexto, né, você trouxe essa fala e como que você vê hoje o tratamento de dependência química no Brasil. Então vamos lá, né? A fala, em primeiro lugar, ela é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um mecanismo de defesa para lidar com o tratamento de dependência química, que é um tratamento muito complexo, muito difícil, muito demandante, né? Enxugar gelo por quê? Porque o tratamento para dependência química, ele é multidisciplinar, porque a doença é multifatorial. Então você vai desde a família, você passa pelo paciente, pela internação, equipe multidisciplinar e etc. Se essas pessoas, todas que eu citei aqui, não estiverem envolvidas seriamente no tratamento, o tratamento vai falhar. Então, começamos pela família. A família, ela entende que o dependente químico é um problema a ser resolvido individualmente, é dele o problema, ela não entende que é um problema da família. E a família muitas vezes não se envolve no tratamento. Então a gente tem pesquisas sérias, científicas, mostrando que quando uma família se envolve no tratamento para dependência química, o índice de sucesso sobe para 80%. Um bom lugar para internar esse paciente, né? A gente precisa de uma internação que dê conta, continência às demandas desse paciente, porque também é muito difícil, porque a internação é o último instrumento, muitas vezes, mas é um instrumento que a gente precisa. Quando você fala sem querer interromper, já interrompendo, um bom lugar para um tratamento, o que é um bom lugar para um tratamento? Olha, eu independente do poder aquisitivo da família com quem eu estou trabalhando, eu prefiro internar meu paciente num CT, numa comunidade terapêutica, não numa clínica. Por quê? Porque o CT tem a laborterapia. E eu quero que esse paciente saia da zona de conforto literalmente no cotidiano. Eu quero que ele arrume a cama dele, que ele lave a roupa dele, que ele cuide de uma horta, que ele tenha horário para acordar, horário para dormir. E o grupo, porque as nossas comunidades terapêuticas, como são modelos Minnesota,
que o Donald que trouxe para o Brasil, Sim. por exemplo, o grupo se autorregula. Então, se o cara não arruma a cama, o grupo vai cobrar ele. Se ele não fez o trabalho dele, o grupo vai cobrar ele. Se ele manipular, o grupo... Então, o grupo se autorregula. Isso é muito importante, eu acho. E a clínica proíbe. A clínica psiquiátrica é proibido a laborterapia, você entende? Então, tem hotelaria. E aí ele entra numa zona de conforto novamente. Jarbas, eu queria aproveitar o gancho disso que você falou sobre a doença, Uhum. que a família tem que estar envolvida. Depois que o paciente entra lá, para conseguir envolver essa família no tratamento, qual que é a dificuldade de ter a consciência da família, que a família vai precisar também ser uma fonte de apoio para quem está se tratando? Você voltar a fazer essa família funcionar, porque a família está desfuncionalizada, certo? É diferente de uma família desestruturada. Desestruturação familiar, por exemplo, é um luto desestrutura a família, ela pode continuar funcional. A disfuncionalidade é quando há uma inversão de papéis dentro da família. Então o pai é alcoólico, o filho mais velho vira pai. A mãe é alcoólica, a filha mais velha vira mãe. Os filhos vão assumindo vários outros papéis. Então ele tem o filho herói, a gente tem o filho bode expiatório, a gente tem o filho invisível e a gente tem o filho mascote, por exemplo, né? Que fazem parte. Então, assim, você trabalhar essa família é fundamental para que esses papéis voltem a funcionar em sua ordem, nos seus lugares certos. Então, assim, como é que eu faço? Obrigando. Eu obrigo. Eu não aceito nenhum paciente em dependência química que a família não faça orientação familiar 2 vezes por mês comigo, pelo menos. Até porque ele vai voltar para aquele ambiente. Vai voltar. Então, tem é isso. retorno. Se você trabalha o paciente, vamos lá, eu sempre faço uma analogia assim. A família antes da dependência química funcionava como um círculo. Aquele dependente químico tinha o formato de um círculo. Quando a família disfunciona, vira um triângulo. O dependente também vira um triângulo. Você traz ele para a internação, por exemplo, 6 meses ele volta a ser um círculo, ok? A família não entrou em tratamento, ela continua um triângulo. Um círculo encaixa no triângulo? Não. Então. É o desafio, né, Marcos? Então ele só funciona naquela família disfuncional fazendo uso de substância. É isso que é enxugar gelo. Ele se acostuma no ritmo doentio da família quando volta. Não, ele só vai funcionar naquela família usando. Ele é o bode expiatório. Ele precisa usar, ele é o adoecido da família. Enquanto ele estiver adoecido, ninguém precisa olhar para si mesmo. Você entende? Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui muito delicada, mas é uma coisa que eu acredito muito, né? Que é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Veio primeiro a disfuncionalidade e depois a dependência química? Ou veio a dependência química e depois a disfuncionalidade? A gente nunca vai saber. Você entende? Então, se não tiver em tratamento todo mundo, dificilmente esse paciente vai parar limpo. Às vezes eu faço um bom tratamento, e modestamente falando, com o dependente químico, quando eu trabalhava em clínica, por exemplo, e me dava compaixão de ter que repatriar ele para aquela família, porque eu sabia que em pouco tempo ele ia voltar a usar. Porque a família não vinha nem para as reuniões familiares. Legal, mas, ô Jarbas, então quando você fala, né, esse termo enxugar gelo, é uma crítica ao tratamento atual de hoje em dependência química? Sim, também, ao modelo de tratamento, assim. As pessoas, eu vejo muitos profissionais trabalhando com dependência química sem ter capacitação para trabalhar com dependência química. Eu falo isso sem medo nenhum. Então, pega um dependente químico e quer começar pelo final. Aí o terapeuta, não, vamos arrumar um emprego para ele. Vamos colocar ele na faculdade. Ah, põe ele para jogar tênis, ou jogar ping-pong. Você entende? Assim, a dependência química é uma doença primária. Ok? Então, enquanto não resolver a dependência química, nada vai acontecer na vida desse paciente. Não se começa um tratamento pelo fim. Primeiro, ele tem que colocar o tratamento para a dependência química em primeiro lugar. E o terapeuta não sabe lidar com a dependência química. Então, assim, entender, fazer a leitura desse paciente, porque, veja bem, quando a gente trabalha com dependência química, no começo, se a gente for pensar em entrevista motivacional, então um paciente que está em pré-contemplação, você vai começar a ajudar um paciente que não quer ajuda. Aliás, ele nem acha que tem um problema. Então já é muito difícil, você entende? E se você não usar as condutas certas, muitas vezes contorno, limite, se você não frustrar esse paciente, você não vai conseguir nada. E hoje parece que quando alguns terapeutas vão trabalhar com dependente químico, parece que é um monitor de acampamento, né?
O que você quer fazer hoje? Quer comer um hambúrguer? Vamos no cinema? Sabe esse tipo de coisa? Então vira uma perfumaria o tratamento. E a dependência dele está lá, viva. Eu queria falar uma coisa, assim, por que a dependência química é uma doença tão radical? Vamos falar de neurobiologia. A gente tem um sistema cerebral de recompensa que fica no sistema límbico, que é mais antigo que os primatas, tem milhões de anos. É esse sistema de recompensa que reforça comportamentos que fizeram a civilização chegar até aqui. Ou seja, comer, beber para matar a sede, beber água para matar a sede, ter relações sexuais e interação social. O sistema cerebral de recompensa, até hoje no sistema límbico, reforçam esses comportamentos. A substância química, seja o álcool, cocaína, jogo, qualquer outra, sequestra esse sistema cerebral de recompensa. Então, qualquer outra atividade não é mais prazerosa. Como que você vai lidar com isso levando esse sujeito para andar de patins? Você entende? Vamos acampar que vai passar. Não tem como. Você tem que fazer com que ele se conscientize do problema que ele tem e que ele tenha orientação de como lidar com esse problema. Então, a base do tratamento da dependência química é conscientização e orientação. Entende? Então, você vai lutar contra uma força de milhões de anos, que quando ele tem vontade de usar, ele atropela a amígdala, que fica aqui, que é responsável por controle de impulso, ou seja, ele fica com o impulso completamente descontrolado, e no córtex frontal, que é um sistema de recompensa cerebral mais novo, que é responsável por decisões a médio e longo prazo. Por exemplo, ter o prazer de daqui a 5 anos ter um diploma universitário. É disso que a gente está falando. Esse sistema de recompensa ele é muito complicado, né? Uma vez eu vi um dependente químico falando, né, exatamente sobre isso. Ele disse que, né, no período de uso de substância dele é como se ele estivesse andando numa Ferrari. Uhum. E aí quando ele entra em recuperação é como se ele estivesse num Gol bolinha. Isso mesmo. Né? Então, assim, essa equiparação, né, essa busca do prazer realmente é um processo de ressignificação, é isso? Porque é muito complicado realmente a liberação de prazer que a substância, né, lá no uso do paciente ela liberou, né, não é qualquer almoço, qualquer jantar, qualquer festa que com o paciente em recuperação, né, ele vá sentir essa satisfação, sentir esse prazer. É mais ou menos isso. O principal neurotransmissor liberado pelo uso de substância é a dopamina, ok? Sim. Ela tem um acúmulo na fenda sináptica. Então, normalmente, essa dopamina, quando ela cai na fenda sináptica, tem uma outra substância que chama transportador de dopamina, que retira a dopamina da fenda sináptica. A dependência química faz com que não haja recaptação. Então, essa dopamina fica mais tempo, ou seja, o prazer é muito maior. Então vamos pensar, crack é a forma da molécula da cocaína chegar mais rápida no cérebro, é mais rápido que injetável, chega em 8 segundos. Tem um efeito efêmero de 5 minutos, depois vem uma depressão abissal, e aí precisa de outra pedra. Então, só fazendo um parênteses, tem muita gente que acha que o crack é uma droga barata, mas não é. Um usuário, em média, fuma 30 pedras por dia, são R$300. Mas eu já peguei paciente que chegou a fumar 70 pedras num dia. Você entende? Como é que você vai furar essa bolha neurobiológica com atitudes banais? Sem ciência, sem método, sem conduta, sem estrutura. É muito difícil no começo. No começo, praticamente, você tem que dar um contorno para esse paciente, dizer muito não para ele. Se a família não estiver do teu lado, alinhada, dando limite para esse paciente, e a clínica que você internou ele também não fizer a mesma coisa, ou seja, se você construir, mesmo que você construir a muralha da China, mas tiver um trinco na muralha, esse paciente vai passar pelo trinco. Exatamente. Né? Esse é o enxugar-gelo. Sim. E aí entra, né, entra em questão também, a gente estava até, antes do programa, a gente estava conversando ali, né, e como que entra, né, porque o tratamento de dependência química, ele
vem mudando. E assim, eu acredito que hoje, né, alguns métodos de tratamento que faziam há 30 anos atrás, né, hoje não dá para fazer. Não dá para fazer por quê? Porque a gente bate numa geração de dependentes químicos que a gente estava até falando ali, da geração Z, né, que é uma geração cheia de mimimi, que não pode ser contrariada, que não pode falar mais alto, que não pode isso, que não pode aquilo, porque senão ele se magoa. Né? Então, como que você enxerga isso, né, falando da geração, que é a geração atual, é a geração Z. É onde, né, existe uma busca de tratamento, quando você vai ver muitos nessa faixa de idade da geração G, da geração Z. Né? Então, tratar essa pessoa é como se tivesse que ter mais deles. Você até falou, né, não é um acampamento, né, que você... Então, assim, como achar o melhor caminho? Eu sei que precisa de uma equipe multidisciplinar, quanto mais informações a gente tiver do paciente. Você trouxe a ideia da comunidade terapêutica, né, eu concordo também, mas eu vejo assim, a comunidade terapêutica, é claro que existem as suas exceções, né, por exemplo, tem a laborterapia, ok? Né, mas às vezes eu vejo, principalmente em comunidades terapêuticas que eu conheço, exatamente o que você falou, profissionais sem nenhuma capacitação. Né? Na verdade, são profissionais que são ex-pacientes que ficaram na comunidade terapêutica e aí muitos não têm para onde ir, não têm para onde ser repatriados, né? Ser repatriados, e eles acabam ficando ali. E aí você vai ver, não, eu tô 1 ano em sobriedade, só que desse 1 ano fiquei 6 meses internado e agora estou trabalhando aqui na unidade, já até se intitula um terapeuta. Né? A gente vê muito acontecer isso. Então, como que você vê assim a abordagem da geração Z no tratamento de dependência química? Então, não muda muito. Eu acho que muda mais a suportabilidade, a palavra é essa, a tolerância e resiliência da equipe terapêutica, do terapeuta, na verdade, né? Porque você vai ter que se esforçar muito mais. Porque a geração Z, vamos entender uma coisa, né? Eu vou advogar um pouquinho pela geração Z. A gente está deixando um planeta para eles que não existe mais, né? Então acabaram os recursos naturais, estrutura trabalhista acabou a Previdência, então uma faculdade não garante mais um emprego, né? Vamos também livrar a cara deles, né? Então eles têm um motivo para não querer sair do sofá. Só que a questão é o seguinte, como é uma geração que nasceu conectada, que passa mais tempo na telinha, mais tempo dentro do quarto, ela não tem referência. Então é uma geração que não leu, não foi no cinema, não foi no teatro, não tem um repertório. Então, quando você vai fazer uma terapia com esse paciente, é muito mais difícil, porque ele não tem como representar. Isso que você falou, eu gostaria de... Eu tinha até anotado e encaixou muito bem. O bom exemplo será que não é o que... É a grande barreira do bom exemplo justamente do que você está falando. Hoje o pai, ele prefere dar um celular, dar um jogo e deixa o filho lá, do que tentar fazer esse trabalho. Não necessariamente ele vai para dependência química, tem outras vertentes que ele pode seguir aí. Mas o pai está deixando de ter o contato com o filho, está deixando de estar interagindo com o filho e deixa justamente nessa tela, nesse prazer imediato. Depois não é uma dificuldade reeducar ele nesse tempo que a gente vive hoje? Então, esse é um dos motivos, por exemplo, a gente proibir telinha dentro de uma internação. Né? Por quê? Porque é a chupeta eletrônica, né? Hoje os pais, assim, temos pais preguiçosos, né? Que estão, o moleque está agitado dentro do restaurante, está chorando, tá o celular, né? Você sabe que os 5 vídeos mais assistidos no YouTube no mundo inteiro são desenhos animados, né? Porque são babás eletrônicas, então já começa daí, são pais preguiçosos, que não querem lidar com essa demanda que toda criança tem, né? Então ele já cresce muito conectado. E essa conexão rouba o tempo dele de vida, rouba o tempo dele, por exemplo, dele assimilar cultura. E quando eu falo cultura, eu estou falando de uma forma geral, não estou falando do cara ler um livro. Dele sair, dele experienciar a cidade. Ir num parque, teatro, cinema. No museu, qualquer coisa. Então, isso faz com que ele tenha um repertório muito reduzido. Quando ele vai fazer terapia, praticamente você tem que fazer uma terapia lúdica com ele, praticamente você tem que desenhar. Então você não pode, por exemplo, usar uma frase de uma música na terapia.
Você não pode usar a cena de um filme numa terapia. Você não pode usar o título de um livro, porque ele não viu nada disso. Então a capacidade de elaboração é muito mais difícil, muito mais complexa. Ele nem consegue associar se você fizer um comentário desse. Não faz associação. É bem mais complicado. E aquela coisa que tinha, né, antigamente também, então né, hoje eu vejo a minha equipe trabalhando e eles falam exatamente isso, né? O confronto hoje em dia nem pensar. Ou sim. Eu trabalho com confronto. Porque assim, é o que eu te falei. Eu aceito o paciente em dependência química se a família estiver vinculada a um trabalho de orientação familiar e a família estiver vinculada principalmente com o tratamento, ok? Porque aí eu deixo bem claro para o paciente no começo, você é o paciente e a sua família é o cliente, ok? Então assim, enquanto a tua família for meu cliente, for minha cliente, a gente vai continuar o tratamento. Porque senão ele fica numa posição de poder dentro da terapia. Uma posição muito narcisista. E aí ele acha que ele vai poder agir da maneira dele. Porque a pré-contemplação é quando ele acha que não tem um problema. A contemplação, muitas vezes ele sabe que tem um problema, mas ele quer resolver da maneira dele. Sim. Você entende? E aí fica muito difícil. Eu confronto. E aí não tem como, porque você tirar esse paciente dessa posição autocentrada, narcisista, só confrontando ele com ele mesmo. E geralmente a procura que você tem é uma procura que vem da família ou do paciente? Ou É da família. 90% ainda é da família, dificilmente. É mais quando é adulto. Adulto que é o dependente químico, adulto quando eu falo já para cima dos 40 anos, né? Sim. Aí ele procura, normalmente a família. Ainda mais se for masculino. Tem essa diferença? O masculino pro feminino, o masculino demora mais tempo pra ter esse time, tá usando, fica anos usando. A mulher não, ela já tem aquilo de vir da rua, passar por várias situações, ela... Opa, peraí, eu tenho que me tratar. Olha, então, no meu consultório ainda chega mais o masculino, né? Chega mais o homem, assim, né? Porque a dependência química para a mulher é muito estigmatizado ainda. A gente vive uma sociedade muito machista, né? Então, por exemplo, você vai nos grupos de mútua ajuda, se você for em Alcoólicos Anônimos, por exemplo, a população masculina é 90%, 10% é mulher, entendeu? Porque ela demora para procurar ajuda. Hoje procura mais, mas, por exemplo, se você for ver o alcoolismo feminino, ele é um alcoolismo doméstico. Tanto que antigamente, há poucos anos atrás, o consumo de álcool de limpeza por mulheres era muito comum, porque ela chegava uma hora... Sério? Sério, porque ela ficava com vergonha de ir no mercadinho da esquina comprar outra garrafa de vodka. Então ela tomava em casa? Então ela tomava em casa, acabava... Eu lembro uma vez eu tinha uma paciente no Morumbi, uma paciente de uma família bem... com poder aquisitivo muito alto, e eu fiz uma limpeza na casa dela, tirei todo o material que tinha álcool, etc. Aí um dia eu cheguei para fazer uma terapia, que ela estava muito fragilizada, eu fazia em casa mesmo, né? Home care. E aí a funcionária abriu a porta e falou, acho que ela está alcoolizada. Eu falei, mas ela saiu de casa? Falou, não. Eu falei, mas onde ela arrumou álcool? Né? Eu era muito verde ainda. Quando ela abriu a boca para falar comigo, saiu um perfume enorme, né? Ela tinha tomado todos os perfumes da penteadeira. Tá vendo, hein, tudo? Então, às vezes uma vozinha que você tem lá tá meio... Bebeu cheirosa. Bebeu o álcool de casa, né? Ficou cheirosa, né, já? Na clínica a gente sempre fala, dependente químico ele desenha uma vaquinha na parede e tira leite, né? Exatamente. Verdade. Isso acontece muito. Quando ele quer usar... Comum, né? Dependente químico, quando quer usar, meu amigo, ele usa. Ô Jarbas, vamos mudar um pouco, né, do LEPO pro CRE. Vamos. Né? Você é um autor teatral, você trabalha com teatro, é um dramaturgo, certo? É. Um psicólogo e um dramaturgo. E roteirista. Né? E roteirista. Uhum. Onde cruza, em que momento da sua vida cruzou a psicologia com a dramaturgia? Bom, eu comecei no teatro, eu comecei como dramaturgo. Eu sou dependente químico, eu parei de usar em 1997, em junho de 97, e agora eu faço 29 anos limpo. Quando eu parei de usar, minha irmã, Josete Capuzzo, que é uma fotógrafa, me emprestou o Anjo Pornográfico do Rui Castro, que é a biografia do Nelson Rodrigues.
Eu li essa biografia, fiquei encantado, enfim, comecei a comprar texto de teatro. Aí um dia resolvi escrever um texto, escrevi um drama, depois eu escrevi uma comédia, que hoje fosse encenada daria umas 4 horas, porque eu não tinha noção de tempo, escrevi uma bíblia, né? E no meu terceiro texto eu já ganhei o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que é o Tão Longe de Casa, uma história sem fim. No terceiro texto, eu sou autodidata. Falei, bom, ganhei um prêmio, né? Eu acho que eu sei escrever. E continuei no quinto texto, que é A Noite que Esse Blanche... prêmio você ganhou no segundo texto? Terceiro texto. Terceiro texto. É. E no quinto texto, que é A Noite que Blanche Dubois Chorou Sobre Minha Pobre Alma, eu ganhei o Prêmio Nacional Funarte de Dramaturgia. E aí meus textos começaram a ser encenados, etc. Em 2009, por influência de um amigo meu, que é psicólogo, Marcos Manfredini, é amigo meu de infância, ele torrou a minha paciência para fazer um curso na Uniad que chamava Aconselhamento e Dependência Química com a turma do Laranjeiras, do Ronaldo Laranjeiras. Eu fui fazer, eu trabalhava com pesquisa de mercado. E aí, quando eu fiz o curso, eu gostei. Depois de um ano, eu já estava num pátio de psiquiatria já, com 150 pacientes no pátio. E me encontrei. Então a dramaturgia veio antes da psicologia. Veio antes, mas aí a dramaturgia impulsionava meu trabalho como terapeuta. Eu tinha CRT só, eu não era psicólogo ainda. Eu tinha o Conselho Regional de Terapia, de Terapeutas. E aí um começou a impulsionar o outro. Então a psicologia, né, o trabalho como terapeuta me deu mais matéria-prima para escrever, e eu escrevendo também lidava melhor com meus pacientes. Então começou a ser uma linguagem só. Então hoje, se você perguntar para mim se eu sou mais psicólogo, sou mais dramaturgo, eu não sei explicar para você, porque eu sempre estou com os dois na cabeça, porque às vezes eu estou tendo uma conversa e vem insight para um texto, e vice-versa. Às vezes eu estou escrevendo e vem insight para o tratamento. E virou isso na minha cabeça hoje. Assim, um complementa o outro. Eu não sei dizer para você... Tem cronologicamente quem começou antes, mas foi o dramaturgo. Metaforicamente, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Que legal. E esse texto é um texto, né? Uivos, Latidos e Fúria? É um texto de teatro dirigido pelo Alberto Guzic, no Teatro dos Sátiros, acho que em 2005. Escrito por você. Escrito por mim. Né, tem a ver, né, são Uivos, Latidos e Fúria do Jarbas? Então vamos lá, né? Uivos, Latidos e Fúria é um texto que eu escrevi, que na verdade o título completo é Uivos, Latidos e Fúria dos Cães da Praça Roosevelt, porque eu morava na Praça Roosevelt. E era uma história, um monólogo, uma história de uma prostituta que mora na Praça Roosevelt. E agora que eu lancei a minha coletânea de textos, né, são 2 volumes, 24 textos para teatro, eu coloquei o título Uivos, Latidos e Fúria, o teatro de Jarbas Capuz Filho. Porque o meu teatro é muito ligado ao drama, eu trabalho muito com drama, eu não trabalho com comédia, né? Então meus pacientes, você vê como que é o ato falho, né? Os meus personagens são muito angustiados, né? Tem grandes dilemas existenciais, né? Então eu acho que esse título tem mais a ver com o meu teatro, né? É um teatro, eu não diria que um teatro angustiado, mas um teatro como deve ser, um teatro cheio de conflito, de dilemas. Tá, mas puxa muito, talvez, né? Você disse que você é um dependente químico, né? Em recuperação. Então, será que, né, puxa pelos uivos, latidos e fúria lá da sua época de sofrimento, de dependência química? Ah, sim! Eu usei substância psicoativa. Eu sou um coquetileno. O que é, né? É um cara que quando bebe usa cocaína. Como eu bebia todo dia, eu usava cocaína todo dia durante 20 anos, né? E durante esses 20 anos eu vivi todas as más experiências que um dependente químico pode viver, né? Então hoje eu tenho uma memória emotiva muito forte, uma memória afetiva muito forte para escrever. Eu nunca fiz uma pesquisa para escrever qualquer personagem. E a imensa maioria dos meus personagens são femininos, por incrível que pareça, né? E esses personagens é tudo criação, tudo da minha cabeça. Tudo criatividade, não tem alguma coisa que você
fala, eu passei no consultório, eu pego, não a história do paciente, mas eu pego a identidade, eu pego os sentimentos que ela tá passando. É fragmentado. Fragmentado vem. Fragmentado. Eu percebo assim, que eu introjeto esses pacientes, eles caem num caldeirão que eu tenho lá dentro do meu mundo interno, e quando eu vou escrever, eles aparecem fragmentos de cada um deles. Essa característica Isso. encaixa dentro de um padrão do meu personagem. O Alices, que estava em cartaz em dezembro, agora no Sesc Pinheiros, fez uma temporada, em direção da Joana Dória, com a Nicole Corder e a Fábia Miraços, né? Fizeram super bem o espetáculo. É a história de um feminicídio. Esse eu assisti a matéria em 2010. 2010 eu assisti esse cara que matou essa cabeleireira, queima-roupa com 8 tiros. E daí saiu esse espetáculo. Obviamente eu não conhecia essa mulher, né? E eu tive que inventar ela dentro de mim. Então veio desse caldeirão que eu falo para você, onde está mergulhado todos esses personagens, esses pacientes, vem de lá. Então eu não fiz nenhuma pesquisa, só me deu a ideia do texto, tanto que o texto passa num lugar onírico, ou seja, num lugar que não existe, pode ser qualquer lugar. Então a plateia está lá, tem gente que acha que é o céu, tem gente que acha que é um lugar em outro planeta. Então é um texto atemporal e sem espaço. Então leva o telespectador a mexer com a criatividade dele dentro do que está passando lá da arte. Isso. Porque são duas mulheres já mortas falando de como morreram, assassinadas por homens. Então não é um texto espírita, é um realismo fantástico. Você citou, né, essa peça Alices, e eu queria chegar nesse assunto com você também, né, falar um pouco do feminicídio. Uhum. Né, antes de falar disso daí, fala pra ele falar qual foi. Esse daqui é um livro, né? E foi lançado esse ano, 2026, né? Lancei agora, no final do ano. Dia 28 agora nesse ano, desculpa. Nesse ano, 28 do 3, né? Isso. 28 do 3. Depois do Alice. Depois do Alice. O Alice fez a peça e depois veio o livro. Eu lancei no Café Fellini, que é infelizmente um café que acabou de acabar, né? Porque a Silvia, que é do café lá do Espaço Petrobras de Cinema. Tem imagem desse livro aí? Perdeu o prédio para uma incorporadora, um café maravilhoso, que, né? Enfim, mais um espaço público que a gente perde em São Paulo pela especulação imobiliária. O Jarbas, em 2025 você lançou a peça Alices. Né, que fala muito do feminicídio. Sim. É um tema, né, eu queria perguntar isso para você. Né, a nomenclatura, a palavra feminicídio é uma palavra nova na sociedade hoje. Né, assim, se você perguntar para o Marcos, o que você acha do feminicídio, eu vou falar que não existe. Não existe não no sentido de homens matando mulheres. Né, eu falo na nomenclatura da própria palavra. Pelo que eu sei, assim, se eu estiver errado, né, pode ser discordado, mas a palavra homicídio, ela vem da palavra homi, que é homo sapiens. Né, não é homem, não é homicídio de homem. Né, é homicídio de um homo sapiens matando outro homo sapiens, independente do sexo. Né, então, como que você enxerga hoje o feminicismo? Você acredita nele, você defende ele, ou ele é só mais... Né? É claro, volto a dizer, né? Preciso tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque existe sim matança de mulheres. Né? Mas a palavra feminicídio para você... Entendeu o termo, né? Entendeu o termo da palavra? A palavra feminicídio para você, ela é correta? Vamos lá, vamos começar pelo fim. É correta, né? É corretíssima, aliás. O que a gente pode pensar? Vou falar agora de forma terapêutica, fazendo uma análise psicológica. Obviamente, naquele cara tem um homicida em potencial. Um homicida em potencial. O que é isso? Um cara que é capaz de matar. Ele tem a capacidade de matar. Ele não tem uma formação ética, ele não tem um superego ali que vai segurar o instinto dele. Então, nesse sentido, ele é um homicida. Mas quando uma mulher morre pelo simples fato dela ser mulher, foi aprovada uma lei há pouco tempo, que é a lei do feminicídio. Então, ele vira
ele está cometendo um feminicídio, porque ele está matando uma mulher pelo fato dela ser mulher. Por exemplo, o cara que é rejeitado numa relação. Então a namorada dá um pé na bunda dele. Ele não se conforma com isso, vai lá e mata essa mulher, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta, desculpe talvez até a ignorância da pergunta. Vamos lá. Tá? É uma mulher que mata uma outra mulher ou um homem, ela é uma feminicida ou ela é uma homicida? Ela é uma homicida, porque ela é uma minoria. Ela não sofre... Vamos entender uma coisa, né? A mulher... Se a gente for pensar em Kurt Lewin, por exemplo, que era um sociólogo, ele tinha um conceito que ele falava maioria psicológica. O que é uma maioria psicológica? Se a gente for lembrar do tempo do apartheid, por exemplo, na África do Sul, a população, a maioria era o quê? De pretos, homens, pessoas pretas. Quem que controlava? Era uma minoria de um governo branco. Só que essa minoria se transforma numa maioria psicológica. Então os homens, eles são uma maioria psicológica na sociedade. Então eles usufruem do privilégio de ser uma maioria psicológica, socialmente falando, entendeu? Não é o caso das mulheres. Então assim, as mulheres nunca estiveram no topo da pirâmide da sociedade. Quem sempre esteve no topo da pirâmide da sociedade sempre foram os homens, ainda mais os homens brancos e cis, né, heterossexuais. Então nunca uma mulher vai ser, ela vai ter um rótulo de feminicida ou qualquer coisa parecida porque ela matou outra mulher. Porque o número de crime, assim, estatisticamente falando, de mulheres que matam é infinitamente menor do que o número de homicídios ou feminicídios cometidos pelos homens. Até eu fiquei com uma dúvida minha. Então, esse termo ele é usado porque é mais difícil ou raro, casos raros, uma mulher chegar e matar o companheiro por ele ter terminado a relação, e os números são muito maiores com os homens. Então, o homem que foi rejeitado, então por isso que o termo feminicídio fica aplicado para feminicídio, por conta dos números que são de, término de relação, ou traição. A mulher traiu, o cara vai lá e mata. Não, mas você pode ver que assim... Matou porque ela é mulher ou matou pela atitude? Então... Peraí, eu queria que você refraseasse, eu não entendi agora. O homem ele matou por conta que ela é mulher, pela figura dela ser mulher, o sexo feminino, ou ele matou porque ele não foi conivente com a atitude. Aí entra dois paralelos que eu fico pensando. Que se é um homem com outro homem, se ele faz a mesma coisa. Ou é realmente isso que fica caracterizado. A figura feminina, vulnerabilidade, ele mata por causa da figura feminina. Por isso que entra esse termo. Sim. Vamos dizer assim, que é uma figura mais sem proteção, mais fragilizada, né? Então você vê assim, mulheres que têm não sei quantas medidas protetivas já contra o ex-marido que já ameaçou ela de morte, né? E não são protegidas, por exemplo, né? E acabam sendo mortas, ou agredidas, ou violentadas, porque a gente está falando só do feminicídio, ou seja, da morte. A gente não falou das agressões físicas, as agressões verbais, o que a gente chama de abuso emocional, abuso intelectual, uma série de coisas que as mulheres sofrem. Então, assim, o feminicídio é o ápice dessa violência, mas antes, até chegar nesse ápice, ela já sofreu todo tipo de abuso e violência possível dentro dessa relação, muitas vezes, né? Entendi. Jarbas, mudando de pato para ganso, né? Vamos lá. O Brasil, né, ele sempre teve, né, políticas, né, antitabagistas, né, reconhecidas. De referências no mundo. Né? Referências no mundo. Hoje a gente enxerga, né, uma invasão, né, nessa indústria dos vapor, dos pods, da fumaça cheirosa, da narguilé. Você trouxe o seu? Eu trouxe o meu tá ali. Eu fumo escondido, porque senão eu sou muito criticado. Mas enfim, como que você enxerga isso? Você entende como um retrocesso, né, dentro da própria política antitabagista? É o futuro, talvez o vapor vai entrar no lugar do cigarro? Como é que você enxerga esse cenário desses novos apetrechos eletrônicos que soltam fumaça? Uma tragédia, é um retrocesso muito grande, né? A gente vê aí garotos com 16, 17 anos já com enfisema pulmonar,
já com lesões graves no pulmão por causa do vapor. Porque assim, o que acontece? O vapor, pouca gente sabe, o vapor foi inventado em 1962 na Inglaterra. Muito antigo. Muito antigo, justamente porque seria um instrumento para combater o tabagismo. Porque qual é a questão do tabagismo, além da nicotina? São as várias substâncias que o fumo tem, são mais de 50 substâncias cancerígenas, e a combustão. Então, quando você acende um cigarro, aquela combustão, aquela fumaça, aquele CO que você inala, ele é muito prejudicial. O vapor é um vapor. Ele é um vapor, na verdade, não tem combustão. Acreditava-se que isso seria menos maléfico que o tabagismo. Mas isso foi esquecido e agora retornou. Por que retornou agora? Porque o Brasil é pioneiro no mundo, acho, né, em políticas antitabagistas que realmente fizeram muito sucesso. Houve uma redução drástica do número de tabagistas no Brasil, né? Então se proibiu anúncio em televisão, revista, jornal, carro de Fórmula 1. Tinha uma marca de cigarro Hollywood associada a esporte, era a coisa mais bizarra do mundo, né? Hollywood, o sucesso. O sucesso, o Marlboro, né? Que foi o cara que morreu de câncer, o cara que fazia propaganda. E a indústria tabagista, pode me processar, mas eu vou falar, é a indústria uma das mais perversas que existe no mundo. Porque hoje eles estão mirando quem? O adolescente e a criança. Porque as gerações mais velhas estão parando de fumar, que já entenderam que o legal é fazer esporte, é comer bem, é ter saúde. Então, se você entrar numa padaria, por exemplo, você vai ver que a cigarreira está do lado dos doces. E não é por acaso, porque a criança bate o olho no doce e já vê a cigarreira. E você vê os maços de cigarros com os designs cada vez mais legais, chamam muito a atenção. Esse é um fator. O outro fator é o vapor. O vapor, o que acontece? Como é um vapor e você pode colocar várias fragrâncias, parece que não tem um incômodo do cigarro, né? Parece que não tem. Só que assim, ele tem 4 vezes mais nicotina que um cigarro comum. E já é a 4ª geração de nicotina. É um sal de nicotina muito mais potente que o do cigarro. Então a dependência é muito maior por causa da nicotina e porque o vapor, você põe ele aqui no bolso, aí você dá 2, 3 tragadas e coloca de volta. Daqui a pouco você dá 2, 3 tragadas e coloca ele de volta. Quando você vai ver, se você for contar no final do dia, você fumou 3 maços de cigarro. E fumou em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente. E o narguilé, 1 hora de uso de narguilé corresponde a mais de 100 cigarros. Então, assim, é um baita retrocesso. E eu acredito que o lobby da indústria tabagista ainda vai conseguir a liberação do vapor no Brasil. É só entrar um governo um pouquinho mais benevolente, permissivo, eles liberam. Eu acredito que é um grande retrocesso. Os médicos, os oncologistas estão muito preocupados, porque a gravidade que essa garotada chega para pedir ajuda médica é assim, nenhum homem de 80 anos antigamente que fumou uma vida inteira chegava com as lesões que essa garotada está chegando hoje. A procura por tratamento está sendo mais cedo. Mais cedo, sim. Não, tabaco. Tem garoto já passeando aí com um pulmão só, porque o outro foi retirado. E não é exagero que eu estou falando, é verdade. É muito grave, é muito grave o que está acontecendo. Inclusive o Irã colocou aqui Grupo Casa do Alto, clínica terapêutica, para quem não sabe, o Marcos Soares aqui, 3 unidades, 2 masculinas, 1 feminina. Como que é a questão lá do vapor? Porque o cigarro, ele entra. E como, explica pra gente como que é essa questão. Tem, a demanda tem? O pessoal chega lá com o vapor para poder entrar dentro aqui? Chega. Né? O pessoal chega com o vapor, né? E a Casa do Alto, pelo menos, proíbe o uso do vapor. Né? Por quê? Porque ainda é um item que não é legalizado. Né? E eu até queria perguntar, né, qual que é a sua opinião sobre o uso, né, de tabaco dentro da unidade. Você entende que é algo realmente, é uma válvula de escape para o paciente? Porque lá nas nossas unidades a gente aceita o uso de tabaco, embora a gente faça
né, algumas palestras, né, contra o tabagismo, né, mas o tabagismo não é o foco principal. A Casa do Alto é uma unidade que trata de dependências. Né? É claro que dependência, né, do tabaco é uma dependência também, mas, né, ainda não chegou um paciente para nós que eu quero me internar porque eu estou fumando muito cigarro. Né? Então eu queria saber também qual que é a sua opinião em relação ao tabaco dentro das unidades terapêuticas, dentro das clínicas, dentro das comunidades terapêuticas. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que você já falou uma coisa que eu concordo 100%. Se é ilegal, não pode ter. Exatamente. O vapor é ilegal no Brasil. Ele entra num mercado paralelo, que a gente não sabe o que tem lá dentro daquele vapor, que substância que tem, como foi produzido, etc. Né? E legalmente, juridicamente falando, é uma substância ilegal. Então não deveria ser consumido em nenhuma instituição. O tabaco, a gente tem que ter um bom senso. Quando eu trabalhei 15 anos em clínica psiquiátrica, né? E eu acho que, assim, existe alguns pacientes que, se você retirar o cigarro naquele momento, é um problema muito grande, porque tudo que você não vai querer é uma abstinência de nicotina com uma abstinência de crack juntando, você entende? Etc. Mas também fazer abuso do cigarro porque ele deixou de usar a substância dele também não pode. Porque o que acontece? Tende a aumentar o uso de tabaco dentro da internação. Com certeza. Então o cara fumava um maço de cigarro, lá dentro ele vai querer fumar 2. Por quê? Porque ele não dá conta da ansiedade, a privação de liberdade, entendeu? Todas essas questões ele vai querer substituir pelo tabaco. Então o que eu fazia? Eu segurava. Falava, não. Se você fumava um maço lá fora, você vai fumar um maço aqui dentro e daqui a um tempo a gente vai rever esse maço também. Vamos tentar trabalhar isso. Mas eu não faço isso de forma abrupta porque eu não quero uma abstinência de nicotina. Porque, para quem não sabe, a abstinência de nicotina é uma das piores abstinências que tem dentro do tratamento da dependência química. Por quê? Cada tragada que você dá num cigarro é uma dose de substância que você está dando para o seu sistema cerebral de recompensa. Se você der 10 tragadas num cigarro, se você considerar que você fuma 20 cigarros, são 200 doses por dia. Que substância psicoativa te dá 200 doses por dia? Nenhuma. Nem o crack. Você entende? Então é uma abstinência muito forte. Então usar bom senso. Acho que é até interessante não pegar firme na questão do tabaco, porque ele só vai conseguir ter consciência do tabaco depois que ele tiver limpo da droga. Então, não adianta querer conscientizar ele logo do tabaco, sendo que ainda é da droga ele ainda não está consciente. Então, tirar é radical. Eu acho, na minha opinião, eu acho que é muito agressivo. Eu acho que assim, você precisa de um paciente estabilizado. Bem, se a gente for pensar num tratamento para dependência química padrão, 45 dias para esse paciente dar uma desintoxicada, se alimentar bem, dormir bem, a medicação fazer efeito, né? A maioria das medicações demoram aí 20, 25, às vezes 30 dias para fazer efeito, para você começar um tratamento. Você entende? Então, assim, para trabalhar a dependência química, a droga de escolha dele, cocaína, crack, álcool, qual que é a droga de escolha? Fazer essa orientação, essa conscientização. Lá no fim do tratamento, ou seja, depois de 6 meses, 7 meses de internação, dependendo da internação, a gente pode começar a falar do cigarro. Aliás, eu acho que toda a clínica deveria ter um programa antitabagista, mas não obrigando, conscientizando. Legal, muito legal. Legal, né? Você tocou num ponto, né? Você falou, né, o processo de estabilização, o processo de desintoxicação. Né? Você fala 45 dias, né? Eu diria até um pouco mais. Eu queria, como que você responderia para mim? Eu, inclusive, essa semana, né, eu estava conversando com uma mãe de um paciente, o paciente está lá no Instituto Perdizes, né? Um trabalho do Hospital das Clínicas lá, que faz um trabalho bem bacana, mas é um trabalho, ao meu ver, limitado. O INPER. O INPER. É um trabalho limitado. Do lado do meu consultório. Que legal. Né? Só que é um trabalho limitado por quê? Porque ele pode ficar lá somente 30 dias. Né? E aí a família está procurando, né? E aí criticam-se tanto as comunidades terapêuticas, mas o que sobra é a comunidade terapêutica. Sim. Né? Então a família está procurando, né, em consenso com o paciente também, porque lá ele não vai continuar o tratamento. Né? Então, assim, como que você
enxerga e já engaja uma pergunta na outra, né? Internação voluntária e internação involuntária, né? Como que você me fala sobre isso no ponto do quê? Né? No ponto que a gente está tratando de uma doença que é uma doença muito complicada, né? É uma doença multifatorial e assim, é uma doença muito complicada porque, né, o próprio nome diz droga, né? A droga, ela faz um arregaço cerebral gigantesco. Então, uma desordem, causa uma desordem cerebral. Cerebral Muito muitas grande. vezes gigantesca e muitas vezes, infelizmente, não tem volta. Né? Então, como que você enxerga esses, né, períodos de internação de 30 dias, que aí até falando um pouco mais de política pública, né, que é o que o nosso SUS oferece, né, um tratamento de no máximo 30 dias, que é focado muito mais ali na parte medicamentosa, tipo assim, estabiliza o paciente, prepara ele para a próxima. Né, porque eu enxergo como isso, né? Em 30 dias não se faz nada a não ser deixar o paciente um pouquinho mais consciente para ele voltar ao uso daqui a pouco. As questões físicas ainda é muito grande, né? Sim, não existe, né? Tanto é que se alguma família procurar a Casa do Alto para um tratamento de 30 dias, eu falo para procurar uma outra unidade. Porque eu falo que eu vou estar roubando seu dinheiro. 30 dias você não faz nada. Não faz 30 nada. dias você não Não faz faz nada. Se a gente for pensar em substâncias como o crack, a gente pode pensar às vezes 60 dias só para desintoxicar. Só para esse paciente se preparar para o tratamento terapêutico. Quantas vezes eu recebi pacientes que eu conversava com o psiquiatra, falava, não, deixa ele à vontade, ele não precisa participar das atividades por enquanto, deixa ele voltar, porque ele não voltou ainda. Exatamente. Porque o que acontece? Quando você tira determinada substância, muitas vezes esse paciente ele cria uma ruptura, ele fica psicótico. Ele rompe com a realidade. O álcool, por exemplo, né? A desintoxicação do álcool é uma das coisas mais severas que tem no mundo, assim, né? Então o cara demora para ele voltar para o mundo real. Então você vai começar o tratamento com ele de verdade depois de 60 dias. Então, assim, essas políticas públicas que oferecem uma internação de 30 dias, para mim não é política pública. Eu não acredito nisso, você entende? Então, no caso assim, internou num lugar que ele só pode ficar 30 dias, eu vou tentar, dentro dos meus recursos, buscar uma comunidade terapêutica e tirar ele de remoção, não em carro particular, nunca, Sim. de remoção para uma internação involuntária. Né? Eu nunca tive constrangimento em falar isso. Eu sou muito a favor da internação involuntária. Eu não acredito na internação involuntária como política pública, ou seja, regra geral para todo mundo. Isso eu não acredito. Porque cada paciente é um universo particular. Eu não acredito em tratamento de manada. Mas eu acredito na internação involuntária, sim, porque eu não posso deixar um paciente que está com uma desordem cerebral, ou seja, ele é um paciente psiquiátrico, gerenciar a vida dele. Ele decidir se ele vai ser internado ou não. Porque essa área do córtex pré-frontal, que é responsável por decisões de médio e longo prazo, vão sempre dizer para ele que não é legal ele parar de usar substância, você entende? Ele não vai querer ser internado. Então alguém vai ter que gerenciar a vida dele no começo. E sim, eu faço a internação involuntária, sim. A família assinando, concordando, já fui junto com remoção N vezes resgatar paciente, inclusive na Cracolândia. Hoje não se entra mais na Cracolândia porque ela foi dispersada, ela está na cidade toda, mas não se entra principalmente por causa do PCC, né? Então, antigamente a remoção entrava, justamente porque eles não queriam ter problema com a polícia nem nada. Você mostrava uma foto do paciente, os usuários mesmo Já achava e já falava, cara daqui tá fica ali, ali, lá no busca ele, no e tal. barzinho do seu Zé. Mas eu sou muito a favor. Então, voltando à pergunta do Marcos, né? Eu preciso de 45 dias, 60 dias para estabilizar esse paciente. É justamente quando ele fala que já está bom, né? Exatamente. Ao final de 60 dias. Agora eu estou bem, já entendi. Falei, você está bem agora? Ele falou, tô. Então tá, então agora a gente vai começar o tratamento. Agora que a gente vai começar o tratamento, você entende? Ele melhorou muito. Ele melhorou muito. Por quê? Por que o paciente acredita que ele está bem? Ele não está...
não é que ele está te manipulando, ele acredita, porque pela primeira vez ele está fazendo 4 refeições por dia, ele está dormindo 8 horas por dia, ele está medicado, ele ganhou peso. Voltou a tomar banho. Ele está bem, tem uma escuta terapêutica, né? Agora o ouvidinho dele está aberto, ele consegue ouvir o outro, ele saiu daquela posição narcísica e consegue enxergar o outro. Então ele acha mesmo que está bem. Ele não está manipulando você entende? Eu acho isso muito louco, né? Porque é um sentimento legítimo mesmo, né? É legítimo. Até, né, no filme Descontrole, né, que a Carolina Dickman, ela interpreta uma paciente alcoólica, né, tem um momento que eu achei o máximo do filme, né? Quando é perguntado para ela, né, sobre... Nossa, você disse que... Quantas vezes você disse que ia parar de beber, né, e não parou? E aí ela retorna e fala, e eu acreditei. Né? Todas as vezes eu acreditei que eu ia parar de beber. Marcão, Às vezes é verdade, né? Marcão, acontece muito. Nossa, cara chega você, nossa, tô super bem, 2 meses, eu quero ir embora. Eu durante 20 anos, eu parava no pé sujo, do lado da minha casa, e era um sentimento legítimo, sincero. Exatamente. Só vou tomar uma. É legítimo. E eu vou conseguir voltar ainda. Vou bater um dominozinho e vou para casa, tomar banho, jantar com a minha família. Então, minha história que eu contava para mim tinha começo, meio e final feliz. Todo dia durante 20 anos. Só que todo dia, era 6 horas da manhã, eu estava amanhecendo no pé sujo. Dava tudo errado. É isso que a substância faz com A gente veio falando isso aí no carro, né? Veio falando assim, quanto tempo, né, que você demorou para começar a se conscientizar que você ia precisar, porque tinha hora que ia, mas nem sabia porque tava indo. Tava indo pelo o Brasil impulso, tem um problema que assim, eu não conheço outros países, óbvio que eu leio sobre Portugal, por exemplo, que é uma referência em tratamento de dependência química, em heroína, etc, né? Mas o Brasil, ele tem um problema de descontinuar políticas públicas, né? Então a gente nunca teve uma política, porque assim, eu acredito que política pública em tratamento de dependência química tinha que ser uma política de Estado, não de governo. Ou seja, muda o governo, a política continua. Só que aqui é política de governo. Então muda o governo, por exemplo, Cracolândia. Quantas vezes a gente não mudou a metodologia de trabalho lá? Tem um nome, né? Tudo. Cena de uso aberto. Braços abertos, do tempo do Haddad, enfim, muda toda a política, você entende? Então, assim, é difícil você ter um trabalho dentro de um país, dentro de uma cidade ou de um estado, onde tudo é descontinuado o tempo todo. Por isso que as nossas políticas públicas, elas são paradoxais, porque elas funcionam, mas não funcionam. Você entende? Então, ora o CAPES interna, ora o CAPES não interna mais. Você entende? Por exemplo, a reforma psiquiátrica aconteceu em 2001, né? Ótimo, tinha que ter reforma psiquiátrica porque manicômio era uma coisa selvagem, né? Não... Só que junto com a reforma psiquiátrica, da noite para o dia acabaram com 370 mil leitos em psiquiatria. Então uma hora tem vaga, a outra hora acaba. Não, da noite para o dia não colocou nada no lugar. Não colocou nada no lugar. Então hoje, se você tem um parente dentro de casa esquizofrênico e ele entra em surto, você não interna. Você não interna. Não tem lugar para internar. Você pode ir no CAISM, você pode ir no IPQ. O que você vai conseguir é um aldol decanoato, ou seja, aquele aldol de depósito que tem um efeito de 30 dias, e esse paciente vai voltar para casa. Você entende? Então, assim, essa política bicho-grilo, que eu chamo de bicho-grilo, são profissionais bicho-grilo, né? Não pode internar involuntariamente, tem que tratar de forma diferente. Eu sempre falo, eu queria ver se fosse a tua irmã, o teu irmão na Cracolândia, usando droga em troca de favores sexuais. Quanto tempo você deixaria o teu irmão ou tua irmã lá ter uma janela motivacional para ser internado? Porque é muito fácil você ficar com esse discursinho, para mim é um discurso muito barato, quando não é com você. Porque se é meu filho, eu jogo a rede interno. Na hora, não vou deixar em situação de rua usando substância. E eu acredito que ninguém deixa. Só que sempre tem aquela turma. Eu já cansei de ir em simpósio, seminário, que aparece a turma. Não pode fazer assim. Tem que ser pela vontade do paciente. Como que vai ser pela vontade? Se as drogas K9, por exemplo...
cara não consegue já nem estão definir nas o que ele ruas. quer. O crack, agora está chegando o fentanil no Brasil, as drogas anestésicas. Como que a gente vai esperar uma janela motivacional desse paciente? Você entende? Sou a favor da internação involuntária, caso a caso. Jarbas, quero agradecer a sua presença no nosso podcast. Foi incrível. Foi muito bom o papo, né, Marcão? Maravilhoso. Foi show muito de bom. bola. Foi uma aula que o Marcos falou. Passear várias áreas diferentes a gente conversou. E a gente tem o espaço aí aberto. Fala um pouquinho do seu trabalho, deixa a rede social. Fala aí pra gente. Bom, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é assim, né? Tentem entender que dependência química é uma doença, né? Não é fraqueza, não é falta de força de vontade. É uma doença complexa, ela é radical e é ortodoxa, né? Então, para quem precisa de ajuda, eu vou indicar alguns lugares aqui que eu acho super importantes, né? Em primeiro lugar é Narcóticos Anônimos, tá no site, tem um site no Google, é só digitar Narcóticos Anônimos. Tem Alcoólicos Anônimos e tem para as famílias Amor Exigente, que eu respeito muito essa irmandade, e tem Naranon para familiares de Narcóticos Anônimos e tem o Alanon para familiares de Alcoólicos Anônimos. Tem ajuda, basta buscar e é isso. Jarbas, muito obrigado mais uma vez. É a terceira, quarta vez que eu falo muito obrigado, mas você merece. Muito obrigado mesmo pela presença. Romário, chegamos ao fim de mais um programa. Que pena, né? Tem alguma coisa para falar? A hora é essa. Quero agradecer pela presença. Foi incrível o papo. Por que você fala para dentro? Fala para Eu fora. só falei pra fora. Eu comecei depois eu falei. Obrigado pela presença. Então tá aí as redes sociais, telefone. Esse foi mais um programa Pode Fala. Obrigado e até a próxima.